Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quarta videoaula das nossas lições de adultos e hoje continuaremos estudando a nossa lição a partir do seguinte assunto: a sutileza da normalização do divórcio. Divórcio, à luz da Bíblia, especificamente do Novo Testamento, já não pode mais ser considerado como algo normal ou corriqueiro nos lares daqueles que professam a fé na pessoa bendita de Jesus. Então, a partir do que nós lemos em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, vem trazendo aqui um aperfeiçoamento, vem trazendo aqui uma regularização final acerca da questão do relacionamento conjugal e nos dá ele uma direção ou um direcionamento concreto, objetivo, direto acerca da questão do divórcio. Nós temos um texto áureo aqui em Mateus capítulo 19 e versículo de número 6 que nos fala o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto aparece no Antigo Testamento, logo no início da Bíblia, no livro do Gênesis, quando Deus une aquele primeiro casal, ele dá ordenanças acerca de como deve ser. A princípio, Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher, e deu-lhe esta ordem, esta direção. Não são mais dois, mas serão uma só carne. E aí, o que acontece? O que Deus ajuntou o homem não deve separar. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, quer dizer, um homem com uma mulher, conforme o plano criado originalmente por Deus, seja monogâmico, quer dizer, Jesus veio para eliminar de vez completamente a poligamia, e indissolúvel, assim como no princípio, o Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade para trazer uma doutrina fixa para a humanidade, trazer uma doutrina indissolúvel para o homem, ele bate o martelo dizendo que o casamento deve ser indissolúvel e que, portanto, o jovem e a jovem devem casar-se por um único motivo e por um único propósito, se houver amor em seus corações. Porque o passo que estão para dar é algo que, aos olhos do Todo-Poderoso, deve ser indissolúvel. Casamento não é como você comprar um objeto, não é como você comprar um produto e não gostei, vou ali na loja comprar, usei, não me agradei, tenho 3 dias de devolução. Não é desta maneira. Os dois tornam-se uma só carne, portanto, aos olhos do Todo-Poderoso, visando a pureza e a proteção da família, o Senhor determina que o casamento seja indissolúvel. Mas o que fazer para isso, pastor? Respeito. Amor acompanhado de respeito, e muito respeito, consideração mútua, e assim o casamento estará vacinado contra dissolução. Não é verdade? Bem, nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 19, do 1 ao 9, nos fala da seguinte maneira: aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher? Observe o detalhe: a sua mulher, e serão dois numa carne, ou numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles:
Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Quer dizer, o plano original do pai não era divórcio, mas casamento vitalício, união vitalícia para sempre. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, observe o detalhe, no início do versículo 9, eu vos digo, porém, quer dizer, Jesus está trazendo de novo à tona a vontade do Pai acerca do casamento, acerca do relacionamento conjugal. A vontade do Pai. Aqui não é a posição da igreja A, da igreja B, do ministério C. Não. É Jesus quem está falando e dizendo, eu, porém, vos digo. Não é o pastor Cícero, não é a minha opinião. Aqui não é opinião. Aqui é declaração do próprio Filho de Deus, do Emanuel, do Criador de todas as coisas. É ele que está declarando e dizendo, eu, porém, vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós temos 3 objetivos na nossa lição. Nossa lição de hoje, que tem o seguinte assunto: a sutileza da normalização do divórcio. Tem 3 objetivos aqui a nossa lição de hoje. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Vamos à nossa introdução. O divórcio é entendido como um ato pelo meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Depende do que foi citado agora um pouco acima. Depende desses porquês. Depende destas situações. Pode ou não pode a pessoa contrair um novo casamento. A nossa lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso, no caso, o documento confessional, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tem ensinado acerca do divórcio. Primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. No contexto do Antigo Testamento, vejamos o que está escrito. Na aliança antiga, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Deixar o homem e sua mulher, unir-se-á, deixar o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e tornar-se-ão ambos uma só carne. Veja que essa é a regra. Essa é a regra. Você não encontra em lugar nenhum texto dizendo deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á às suas mulheres. Não é isso que a regra diz. Né? Por exemplo, o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2 e versículo de número 16. Deus odeia o divórcio. Não há como Deus ficar feliz com aquilo que ele odeia, se o praticarmos. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto
e em outros aparece como uma permissão. Quando lemos Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, a gente vem falando a respeito disso. Já em Deuteronômio, o texto afirma, né, que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Mas ninguém consegue afirmar a que se referia esse texto quando diz encontrar coisa feia. O que o texto está falando? Né? A expressão hebraica traduzida como coisa feia possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão, não dá clareza para a gente. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que naquele tempo, no tempo de Moisés, era punido com a morte. Se a mulher fosse pega no ato de adultério, ambos deveriam morrer, conforme dita a lei, Deuteronômio 22, por exemplo, versículo 22. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, desde que fosse dada a ela uma carta de repúdio ou de divórcio. Mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Segundo tópico, subtópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia que foi citada lá por Moisés, ou coisa indecente. Ela foi anulada por Cristo. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, do grego apólio, divórcio, se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Nesse caso, a expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moichomai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não seja o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Uma traição conjugal. Precisa abrir um parêntese e dizer que, em caso de a pessoa amar a sua esposa ou seu marido ao ponto de querer restaurar este casamento, esta pessoa pode entrar com perdão e aí continua vivendo com seu cônjuge, com seu esposo ou com sua esposa. Claro, você está disposto a não abrir mão mesmo sendo traído ou traída, isto é, houve um deslize, a pessoa demonstra arrependimento, precisa o seu perdão, perdoa, o casamento é restaurado. Claro que você não vai viver perdoando algo que a pessoa vive praticando tão sério, que é traição, não é brincadeira, né? Não é uma ofensazinha de qualquer maneira aí, porque isso finda trazendo sobre a vida da pessoa, do cônjuge, dentro do relacionamento conjugal, uma impureza para as nossas vidas. O seu desejo é que o casamento seja monogâmico e duradouro, porém, em caso de infidelidade, reincidente, repetidamente, o Senhor já não deixa nada duvidoso a respeito. Dá direito para que a pessoa queira deixar e separar, tem liberdade para isso. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim
do primeiro casamento foi o adultério de uma das partes, né? No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, como por exemplo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo número 7, 1 Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho, o outro não. No caso de crentes entre crentes, Paulo diz que se o casal se vier a se separar, que não case de novo ou que se reconcilie. Se os dois são crentes conhecedores da verdade, são servos de Jesus, então devem se reconciliar e não separar e buscar outro cônjuge, porque isso significa adultério. No caso de casamentos mistos, que é quando uma pessoa converte-se e o seu cônjuge não, e a orientação dada por Paulo é o seguinte: se o cônjuge não crente decide abandonar a esposa ou o esposo pelo fato da sua fé em Jesus, então Paulo orienta o seguinte: Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonar a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedolotai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento também é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. O conhecedor da verdade não tem direito de abandonar o seu cônjuge, porque a verdade é clara para com ele. A verdade é clara ao deixar dito de que o homem deixa seu pai e sua mãe, né? A mulher deixa seu pai e sua mãe, ambos se unem e se tornam uma só carne na presença do nosso Deus. Segundo tópico, fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro subtópico, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito a isso, com respeito à questão do divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e casar e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Está muito fragilizada essa questão desta lei, né, que dá uma garantia, uma segurança aí entre os casais ou o casamento. No segundo subtópico aparece o seguinte: o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e o novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? À luz das Escrituras, em que ele professa a sua fé, é moral? O crente pode fazer isso, pode realizar esse tipo de troca? Deixar minha esposa, arrumar outra mais novinha ali? Deixar o marido, arrumar outro mais bacana colar? São perguntas, né? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito isso. Deus é claro em Malaquias 2,16. Ele odeia o divórcio.
ele odeia a infidelidade para com a mulher da sua mocidade, aquela com quem você começou sua vida. Aquele com quem você começou a sua vida é com quem você deve terminar. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Não é bom para ninguém. Além do peso, né, de culpa, de pecado que traz sobre a sua vida. O terceiro tópico traz o seguinte assunto: o divórcio e a prática pastoral. Primeiro subtópico, a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico profissional não deve ser negligenciado. Cabeça está a mil, né? Então, buscar orientação, buscar conselhos bons que possam nortear a sua vida. Segundo, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Como lidar com isso? Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Nem sempre são permitidas dentro daquilo que a palavra apresenta como uma permissão. Cada situação deve ser analisada com cuidado. Não adianta eu pegar o caso de uma pessoa aqui, citar para você e isso servir para você. Não, cada caso deve ser analisado separadamente. De forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. E terminamos a lição trazendo essa advertência, porque nos dias atuais o amor de Deus é muito citado para justificar os meus erros. Quando alguém tenta me apresentar o caminho certo, eu digo, não, Deus me ama. Deus me ama, e como que dissesse, não, porque Deus me ama, eu tenho o direito de errar e topar lá na frente novamente e tropeçar mais um pouco. Entende? É muito complicado, é muito perigoso. O amor de Deus não pode servir de justificativa para os meus erros. Pelo contrário. O amor de Deus deve servir de estímulo para que eu evite o pecado e procure agradá-lo. É para isso que o amor de Deus serve, porque Deus direcionou seu amor para pessoas perdidas, pecadoras. Uma vez essas pessoas se vendo no seu estado de perdição e de pecado e sendo atraídos pelo amor de Deus, agora devemos corresponder com imensa gratidão, procurando viver a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Concluímos dizendo que vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e é devido nossa
condição de pecadores. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Nunca o divórcio jamais pode ser visto como uma normalidade. É uma anormalidade. Então, que nós possamos zelar pelos ensinos da palavra de Deus, guardar o nosso coração, pedir a Deus que santifique a nossa alma, que não sejamos levados pela cobiça, pelo desejo, pelo engano do pecado. Quando o homem se deixa levar pela vida de pecados, de transgressões, ele está sendo levado pela estrada do engano. Que possamos dobrar a nossa vigilância nestes tempos em que estamos vivendo e saber que o que Deus falou está falado. O que Deus disse está dito e não devemos buscar exceções para isso. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, encontramos lá vários casos de poligamia. Homens que tinham mais de uma, duas esposas, 3, 4 e várias concubinas. Mas o que essa exceção trouxe sobre eles? Muitas dores de cabeça, muitas complicações, muitas dificuldades. Vem agora então, Filho de Deus, dizer para nós que o homem e a mulher devem se conservar puros na presença de Deus, manter o seu relacionamento conjugal puro, porque o matrimônio deve ser sem mácula, que não devemos se entregar aos prazeres carnais para cobiçar outras pessoas, seja homem, seja mulher, e se entregar a esse tipo de prazer. Que nós possamos ter em mente aquilo que o escritor aos Hebreus disse: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Que possamos transformar o nosso leito em um leito sem mácula, e se ele já está ou é desde o princípio desta forma sem mácula, preservá-lo assim até que a morte nos separe. E essa é a vontade de Deus para o bem do casal, para o bem dos filhos, para o bem de toda a família, para o bem da igreja na terra e para a glória do nome de Jesus. É tão perfeito assim que nunca Deus citou o caso de poligamia para exemplificar a comunhão, a caminhada do seu povo com ele. Sempre ele cita o exemplo monogâmico. Ou seja, lá no Antigo Testamento, quando Deus se considera marido de Israel como nação, como a igreja do Antigo Testamento, ele cita caso monogâmico. Quando no Novo Testamento o Senhor, o Espírito de Cristo, usa Paulo para falar acerca do relacionamento de Cristo e da igreja, ele cita mais uma vez o exemplo monogâmico. Portanto, não há dúvida de que a vontade de Deus é que o casamento seja monogâmico, seja heterossexual e indissolúvel, porque esse tipo de relacionamento glorifica ao Senhor Deus do céu. Que Deus abençoe a vida dos amados. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.